Boa noite a todos, agora de forma oficial, em nome de toda a diretoria da Associação Esportiva do Litoral, gostaríamos de agradecer mais uma vez a professora Simone Xavier, ex-árbitra FIFA e hoje instrutora do quadro nacional e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, por ter aceitado o nosso convite e retornar mais uma vez à nossa casa. Perante um desafio, eu oro a Deus e Ele me dá forças para superar e continuar minha caminhada rumo à vitória. Planejar é decidir de antemão qual é e como será a sua vitória. A maior glória de uma vitória não consiste em cruzar a meta, mas sim no esforço em alcançá-la. Professora Simone, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite mais uma vez. Agradeço a Deus, primeiramente, por estar hoje instrutora, por ter sido agraciada de chegar ao quadro internacional. Nós que somos oriundos de classe baixa, né? Somos de periferia, e Deus nos alcançou e nos permitiu chegar a esse lugar. Então, eu agradeço a Deus primeiramente e peço a Ele que Ele nos abençoe e que seja um momento frutífero para nós, que seja uma troca interessante para nós. Certo? Podemos começar? Sim, podemos iniciar. Perfeito. Você pode compartilhar a tela para mim, porque a internet aqui está com dificuldades. Aí, se eu tiver dificuldade aqui de continuar pelo computador, eu continuo pelo telefone. Sim, tá certo? eu faço. Combinado. Combinado, então. Antes de iniciarmos, gostaria de agradecer a presença de alguns árbitros do quadro nacional que se encontram em sala com a gente. Aí aumenta a minha responsabilidade, hein? Mas é legal, muito gratificante estarmos aqui. Primeiro, pelo motivo, né, os grandes nomes desse projeto. Naildo, você é um homem de bem sensacional que se preocupa com a qualificação dos demais. Isso é louvável, isso é muito importante. É necessário que tenham pessoas que promovam o crescimento das outras. E eu te parabenizo por isso, certo? É uma honra muito grande estar nesse projeto que tem o nome de duas pessoas de fundamental importância para a arbitragem brasileira e digo também para a arbitragem internacional. Haja vista porque Sérgio Correia, hoje, ele é o chefe responsável, a pessoa responsável pelo desenvolvimento da arbitragem e ainda alcançando uma ferramenta, alcançando um patamar ainda maior, melhor dizendo, o uso da ferramenta mais atual no mundo, a ferramenta que mudou a forma de vermos, entendermos e trabalharmos no futebol, mais propriamente dito, a arbitragem. E doutora Marta, que hoje será bastante lembrada ao longo do que nós fomos interagindo, é responsável pela evolução coletiva e individual de todo o quadro nacional, em todas as funções. Os árbitros internacionais, assistentes internacionais, analistas, observadores de VAR, todas as funções hoje têm o alcance desse trabalho
psicológico da doutora Marta e tem sido preponderante para a evolução pessoal e evolução coletiva da arbitragem e dos árbitros. Certo? Bom, o nosso tema de hoje eu quero compartilhar com vocês e convidá-los a interagirmos sobre esse desafio que é tomada de decisão na área penal. Obrigada. A área penal, né, é o local das grandes decisões. É o local onde uma tomada de decisão ela pode mudar a história do jogo, ela pode elevar a temperatura do jogo ou baixar a temperatura do jogo. Se a grande decisão for tomada corretamente ou de forma incorreta, dependendo do histórico da partida, ela pode ainda assim mudar o ambiente do jogo. E isso propicia muita dificuldade para o árbitro, principalmente os árbitros que têm pouco nível de experiência. E, ao longo do que nós fomos conversando, nós vamos pontuando essas questões. Como que o árbitro pode lidar? É claro que eu não vou ter a ousadia aqui de usar das ferramentas psicológicas, dos treinamentos, da forma de pontuar, mas nós vamos lembrar algumas questões que nós até já recebemos em algumas instruções da doutora Marta, o que pode beneficiar uma tomada de decisão na área penal com qualidade, de forma correta, de forma que traga benefício para o desempenho do árbitro e toda a equipe de arbitragem. Certo? Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Sim. Ainda falando desse local, esse local existem algumas exceções da regra. O reinício para uma falta a favor do ataque. O reinício para uma falta de contato, falta quanto à natureza. A falta avaliada segundo a força, né? Força imprudente, temerária ou com uso de força excessiva. Essa avaliação da falta a favor do ataque, ela tem o reinício de tiro penal, regra 14. E essa forma especial de reinício, ela tem algumas peculiaridades, vocês já devem ter estudado, já devem ter lido o conteúdo da regra 14 e também o conteúdo da regra 10, que contempla algumas questões de tiro penal, algumas infrações, algumas especialidades que ocorrem dentro desse setor da área penal, o que causa e o que eleva um pouco mais a tomada de decisão nesse setor. Certo? Pode passar, querido, por favor. O árbitro e sua equipe de arbitragem, né, que hoje nós pautamos a atuação e o desempenho no trabalho em equipe, o árbitro e sua equipe, ele precisa ter algumas habilidades, ou melhor, habilidades mentais necessárias e umas mais fundamentais, mais importantes que outras, mas eu não quero aqui entrar nesse campo específico da psicologia, né, do conhecimento do cérebro, dos seus funcionamentos, mas eu
quero salientar aqui algumas habilidades importantes para que essa tomada de decisão dentro da área penal seja com qualidade. A complexidade, a velocidade e a imprevisibilidade do futebol moderno, tanto no alto rendimento quanto nas competições de bairro, nas competições de categoria de base, acompanham a tendência atual do futebol. Um futebol dinâmico, veloz, onde os eventos ocorrem com uma velocidade que é necessário ter um cérebro treinado para acompanhar e processar essas informações. Então, o raciocínio, a velocidade de raciocínio é uma habilidade mental necessária. O árbitro que quiser ter uma alta performance, ele precisa desenvolver essa capacidade quando está atuando. Existem treinamentos, os psicólogos têm atuado de forma muito positiva junto às federações e têm ajudado, auxiliado os árbitros a conseguirem atingir os pontos de deficiência, o que dificulta essa rapidez do raciocínio. Hoje tem vários tipos de exercícios, nós sabemos aí do trabalho da doutora Marta. Isso tem sido uma ferramenta de fundamental importância para quem utiliza. Esse processo de informações, esse raciocínio, ele precisa atender à dinâmica do jogo e precisa responder. Precisa ter o raciocínio e a resposta correta para as situações. A concentração, saber direcionar o olhar, o pensar, a eficiência daquilo que está fazendo, envolvido no que se está fazendo, concentrado ali no que está sendo feito, nas situações que estão ocorrendo, processando, vendo, decidindo, observando durante a partida. Uma das outras habilidades também importantes, o controle emocional. Se eu não tiver um bom controle emocional que me auxilie, é difícil eu continuar raciocinando, processando informações na velocidade que a dinâmica do jogo exige. Eu preciso ter uma autoconfiança, eu preciso ter um espírito forte para que eu reaja e eu não me abata de acordo com o resultado da tomada de decisão, o comportamento que os envolvidos na partida terão em relação à minha tomada de decisão. Então, eu preciso ter esse controle emocional, eu preciso ter autoconfiança, eu preciso ter um espírito forte. Então, eu ressalto, primeiramente, essas habilidades mentais para conseguirmos ter uma boa tomada de decisão, uma tomada de decisão com qualidade na área penal. Pode passar, querido, por favor. Antecipação mental. Passou um pouquinho mais. Isso. Exato. A antecipação mental é um dos pontos que a FIFA hoje tem pregado para que o árbitro tenha um bom desempenho, seja bem-sucedido na sua tomada de decisão. Essa antecipação, ela faz com que o árbitro seja capaz de ver o que está acontecendo ali e consiga processar e fazer o seu corpo e o seu cérebro reagir para o que vai acontecer adiante.
é de suma importância que o árbitro tenha essa habilidade apurada para conseguir reagir e conseguir decidir com qualidade de forma correta. Mas para ter a antecipação, é preciso ter na minha memória informações que vão propiciar a essa minha reação de antecipação mental. Se eu não tiver experiências práticas, se eu não tiver fundamentada nos conhecimentos das regras, se eu não tiver vivenciado algumas situações e alguns eventos, eu não consigo ter informação para eu reagir. Então, um treinamento que me faça melhorar a antecipação mental tem que estar baseado no conteúdo, nas informações das regras e das considerações, segundo a FIFA, para que eu reaja com qualidade e tome a decisão correta na área penal. Certo? Perfeito? Pode passar adiante, querido. Aí, nós vamos falar sobre um estudo, tá? De um português. Os portugueses, eles gostam de estudar bastante futebol. Em algumas universidades, algumas universidades, eles se especializam em alguns temas sobre futebol. E eu quero falar um pouco sobre esse estudo aí de Pedro Miguel, que fala sobre a tomada de decisão do árbitro de futebol de primeira categoria, da Universidade Técnica de Lisboa, que é a Faculdade de Motricidade Humana. Esse estudo é um estudo de 2012, e ele contempla algumas questões onde fala das decisões observáveis, ou seja, o árbitro reage, apita, gesticula, ele faz ele aponta para nós alguma forma que ele decidiu. Nós conseguimos observar que ele tomou uma decisão de intervir, paralisar o jogo, apitar, paralisar, ou deixar seguir. Ele faz um gesto de que nada houve, ele faz um gesto de segue, ele gesticula, ele fala, ou ele só fala, ou ele faz um olhar, né? Ele utiliza a linguagem corporal, ele utiliza a expressão facial para conseguir ali emitir a opinião dele. Nós conseguimos observar assim a tomada de decisão. Mas uma das coisas curiosas que eu encontrei nesse estudo também foram a quantidade de vezes que eles verificaram das tomadas de decisões que não foram processadas através disso, através de um gesto, através de uma fala, através de uma expressão facial. E essa quantidade não é pequena. Então, existem as decisões observáveis e existem as decisões subjetivas, que nós podemos concluir que o árbitro decidiu por não interferir no jogo, decidiu por não paralisar o jogo, embora não tenha um gesto, não tenha nada que nos sinalize. Mas esse estudo conseguiu verificar. Outra questão também desse estudo foram os resultados que demonstraram que, isso é de 2012, em média, o árbitro tomava 272 decisões durante o jogo, que eram 143 em média. Isso não é um valor fechado, tá? Não é um valor exato, isso é um estudo. Eles estudaram 120 jogos, tá? 120 vídeos com especialistas,
com estudiosos, com árbitros, né, que fazem essa função de analista, de observadores, e outros nomes aí que cada localidade, cada federação utiliza. A CBF usa analista, usa o observador de VAR, usa o instrutor, usa outra nomenclatura, o tutor, né? Mas são pessoas que são ex-árbitros que hoje atuam no processo ensino-educação da arbitragem. Então, esses 120 jogos que foram avaliados lá da categoria de primeira de Portugal foram que pautaram esse estudo aí de Pedro Miguel. E eles também verificaram um fator curioso de que dos 15 aos 30 minutos, os árbitros tomam mais decisão. É claro que isso não é um valor fechado, vou voltar a repetir. Isso é um estudo isolado que eu achei interessante e que eu quis trazer para vocês, para a gente salientar essa quantidade de tomada de decisões pautado na ciência. Verificando também sobre o assunto tomada de decisão, eu encontrei o blog da Renata Ruel, que é uma ex-árbitra assistente de São Paulo, que hoje é comentarista da ESPN, que, além de atuar, né, fazendo comentários do jogo, ela também escreve. E no blog dela, esse estudo que nós falamos de Pedro Miguel é de 2012. No blog dela, no dia 24 de junho de 2020, ela entrevistou um outro português estudioso, que é o Pedro Henrique. Se vocês forem fazer essa pesquisa, vocês vão encontrar. E lá eles já pontuaram sobre 1.200 possíveis intervenções que o árbitro pode realizar durante o jogo. Isso se dá um estudo de 2012 e uma entrevista no blog com um ex-árbitro que é instrutor hoje, que é um estudioso de futebol, comentando que hoje, em média, são 1.200 intervenções, 1.200 eventos que o árbitro pode ou não fazer uma intervenção. Então, isso se dá à complexidade, o aumento da velocidade do jogo e o aumento, com certeza, da exigência de tomada de decisão dos árbitros. E nós concluímos que, dentro da área penal, essa incidência também aumentou, essa exigência é muito maior, e em se tratando dos tipos de incidentes que ocorrem na área penal. Pode passar, querido, por favor. Então, isso nos aponta para algum tipo de estudos e recursos para que nós tenhamos algumas ferramentas que nos ajudem, que nos possibilitem a atuar com qualidade e tomar decisão com qualidade dentro da área penal. Certo? A FIFA, no material didático que é utilizada para instrução no mundo todo, e nós utilizamos aqui também, ela elenca alguns temas específicos, e esse controle da área penal está contemplado nesse material didático da FIFA. E cada vez mais estamos estudando os detalhes para que o árbitro tenha mais recursos, para que ele tenha mais eficiência na tomada de decisão.
Então, dentro da área penal, nós temos aí, dentro dessa questão da necessidade de usar o conhecimento das regras, os tipos de falta quanto à natureza, algumas questões mudam de acordo com a tomada de decisão. Quando a disputa dentro da área penal é com falta imprudente. Quando não houver disputa, ainda que seja falta imprudente, numa falta tática, se foram aquelas 3 exceções de puxar, agarrar, empurrar, num dogs, qual é a tomada de decisão? O que o árbitro precisa? Ele precisa conhecer essas considerações e essas questões abordadas na regra quanto a essas situações. E para que ele tenha esse controle da área penal, para que ele controle a área penal, é necessário que ele saiba utilizar corretamente a aplicabilidade das regras de acordo com o que ocorre. As infrações e incorreções, por exemplo, a mão do jogador do ataque que imediatamente ocasiona um gol. A mudança atual da regra precisa estar latente na mente do árbitro para que ele tome a decisão na velocidade e dinâmica esperada pelo jogo de hoje, independente do nível que ele trabalha, se ele trabalha na competição de bairro, se ele trabalha na competição de alto rendimento, a exigência é a mesma, perdão. Por quê? Porque hoje nós temos comentaristas de arbitragem, hoje as pessoas acessam com muita facilidade as informações específicas, embora elas não saibam aplicar como nós, que estudamos, que passamos por curso, que temos experiência, que temos carreira. Então, as pessoas ouvem, elas escutam muitas informações e hoje elas nos exigem. Exige do árbitro, exige de quem atua na arbitragem, de acordo com o que elas escutam, que estão no conteúdo das regras. Embora, repito, elas não saibam aplicar com qualidade. Ainda nessa questão de infrações, as infrações de impedimento, as infrações que o goleiro comete e que não são contatos físicos propriamente ditos. A gente também tem uma mudança recente de regra. Se o goleiro ele toca na bola com as mãos, mas já não poderia mais tocar, como é que o árbitro precisa decidir? A gente tem as questões de infrações de agente externo dentro da área penal, o que pode ser provocado se uma pessoa que não está relacionada no documento do jogo, ela invade a área penal, ou se ela está no documento do jogo, faz parte da comissão técnica, é um jogador de substituto. Todas essas questões precisam ser dominadas. O árbitro precisa ter conhecimento para ter um bom desempenho, um desempenho de qualidade, uma tomada de decisão correta. Ainda falando sobre conhecimento de regra, um equipamento danificado no momento do jogo, o que implica dentro da área penal um equipamento, os postes de meta, as redes, durante o jogo, o que isso implica. Todas essas questões é necessário que o árbitro domine. O conhecimento do jogo. Em se tratando de exigência de dominar
o conhecimento do jogo, tanto no alto rendimento quanto em competições menores, competições de base, competições de bairro, exigem um tipo de conhecimento do jogo, a tendência que se joga hoje. Hoje, aqui no meu bairro, os jogos, né, de competições aqui, ou até aqueles jogos para diversão, né, que acontece domingo pela manhã, ou nos dias à noite, esses jogos aí, nós já vemos a tendência que a gente vê na televisão, as grandes equipes, as equipes de alto rendimento fazendo aquela marcação-pressão no campo de defesa do adversário para recuperar a posse de bola. Nós vemos aí algumas equipes que gostam de jogar com a posse de bola, que gostam de jogar tendo a posse de bola, tendo o controle de jogo. E essas equipes, elas buscam recuperar a bola e provocam muitos contatos já lá na área de defesa do adversário. Esse é um tipo de jogo. A outra equipe que gosta de esperar o avanço do adversário, aguarda, recupera a bola no seu próprio campo de defesa e faz uma progressão rápida e ataca em profundidade, faz lançamentos aéreos, encontram as suas equipes com 2, 3 passes no máximo dentro da área penal. Como é que o árbitro precisa reagir e ter esse controle? E aí entra o trabalho em equipe. Se o árbitro atua num jogo onde a equipe ela se comporta dessa forma, não joga com posse de bola, recupera no seu próprio campo de defesa e avança rápido, com jogadas aéreas, com 2, 3 toques, o árbitro precisa ter essa antecipação mental de saber se deslocar e de não ser surpreendido por um lance dentro da área penal. Então, é necessário que o árbitro tenha o controle. Quando a jogada se desenvolve trocando passes próximo à área penal, quando a jogada se desenvolve com um avanço em velocidade para essa área penal, que tipo de controle o árbitro precisa exercer? Quais são as questões, quais são as áreas, quais são, para onde o árbitro olha, para que setor o árbitro precisa. Ele precisa ler o jogo, ele precisa ler que direção vai o jogo, ele precisa entender como jogam os jogadores do ataque, como defendem. Simone, mas eu vou atuar numa equipe que eu não conheço. 2 equipes vão jogar 2 equipes que eu não conheço. Então, você precisa desenvolver rapidamente, nos minutos iniciais de partida, essa capacidade de leitura. Eu preciso identificar quem é o jogador construtor, aquele que toda jogada não necessariamente passa por ele, mas a maioria das jogadas passam por ele. É ele que faz aquele passe no vazio, que fala para o atacante lá correr, fazer aquela corrida no facão, que é aquela corrida em diagonal que encontra o espaço vazio. Eu preciso identificar quem é o jogador de área que joga infiltrando na área penal, surpreendendo o adversário por trás da última linha de defesa. Esses detalhes de conhecimento de jogo, quanto maior o nível que você atua, quanto maior for o nível que você atua, mais estudado será o jogo. Maior informação e conteúdo de técnicas, de táticas, de estratégias de equipe você vai precisar. Isso é preponderante, Simone? Isso vai fazer com que eu tenha excelente desempenho? É o fundamental? Não. Porém, pode te ajudar
Eu já sei que eu estou numa determinada equipe, atuando numa determinada equipe, que o jogador recebe a bola e busca pela direita fazer um corte, infiltra e surpreende, o goleiro chuta dali. E muitas vezes isso fica no limite da área penal. É a questão que eu preciso controlar o meu ângulo de visão e a minha proximidade para ter consciência do dentro e fora. Então, são bastante detalhes que a gente pode ir incrementando e implementando aqui nesse bate-papo. O bom senso. Nós incluímos essa palavra, essa frase bom senso, essas duas palavras, querendo contextualizar o que ocorre no jogo, o que é o bom senso, o que é o senso comum, o que todos entenderam por uma voluntariedade e o que foi uma involuntariedade, o que resultou, o que vai ser aceitável, o que os olhos viram, o que o árbitro viu, precisa ser o senso comum, certo? E precisa ter essa aceitação contextualizada do senso comum. Isso é o bom senso. Para uma tomada de decisão de mãos, por exemplo, uma mão que tocou no atacante, mas foi em direção do seu companheiro, esse companheiro fez mais um drible, fez mais algum tipo de movimento e fez o gol. Esse gol ele é aceito pelo futebol. Agora, o gol que não está no senso comum, no bom senso, é aquele gol que o jogador ele faz o gesto, o movimento de cabeça, mas utiliza a mão. Esse é o gol que o senso comum e a regra do jogo não aceita. Certo? Seguimos adiante aí, querido. Falando de forma mais direta sobre as situações que ocorrem na área penal, as situações que vão provocar uma intervenção direta do árbitro. Nós temos aí situações com a bola em jogo e situações com a bola fora de jogo. Algumas situações na área penal, onde o árbitro precisa ter o conhecimento das regras, o conhecimento do jogo e o bom senso, é a simulação. A simulação, hoje, para ela ser marcada, ela tem que causar um impacto de indignação contra as regras. Ela não causa, ela não pode trazer um impacto, um benefício para o infrator. Por exemplo, o jogador passa 1 metro de distância do defensor, o jogador atacante passa 1 metro, se atira ao solo e o árbitro, talvez por estar num ângulo de visão e uma proximidade desfavorável, desconfortável, sanciona tiro penal. E aí, se ele tiver, escalado com uma equipe ali, que eles fizeram uma boa reunião técnica, um bom planejamento de jogo, e conseguiram trocar informações, se comunicar, corrigiram. Falando sobre a ferramenta, ou o benefício da ferramenta, quando existe o erro claro e óbvio, e aí há a intervenção, há essa checagem, há essa recomendação do árbitro para ele fazer a revisão e
constatar o erro claro e óbvio de um tiro penal marcado, onde não houve sequer um contato físico, porque o adversário estava a 1 metro de distância, mas talvez o árbitro, por estar numa angulação desfavorável, numa proximidade, talvez esteja próximo, mas o ângulo não favoreceu a visão correta para uma tomada de decisão de qualidade, ele vai lá e sanciona o tiro penal. Então, esse tipo de situação na área penal, é preciso que o árbitro, para sancionar a simulação, tenha 100% de certeza. E que ele rapidamente tenha a capacidade de observar e julgar o tipo de movimento que o atacante fez. Se esse atacante que buscou o contato, se o defensor estava naquele ponto, naquela posição, não foi de encontro ao adversário, atacante, ele precisa ter apurado essas questões. Simone, como eu apuro? Assistindo vídeos, assistindo jogos, conversando com os árbitros mais experientes, conversando com os instrutores, atuando e processando informações e utilizando a sua memória, o que você tem adquirido e tem conseguido e se instruindo. Assim você treina para que a sua tomada de decisão, para que você consiga avaliar essas questões e tendo esses detalhes mais específicos que os mais experientes e os instrutores vão te dando, você consegue. Outra situação que tem causado aí, que tem causado algumas inquietações, esse contato físico, o agarra-agarra, o puxão, nas bolas que serão alçadas na área, ou de um escanteio, ou de uma cobrança de falta, ou com a bola em jogo, o seu companheiro vem se deslocando pelo corredor lateral, e ali o árbitro e sua equipe e os adversários conseguiram ler o jogo e saber que vai ser alçado um cruzamento, a bola vai ser alçada à área, e ali começa aquele contato físico maior. E o árbitro precisa estar atento. Se for com a bola fora de jogo, o árbitro ele impede que essa cobrança seja feita, usa o apito para impedir que a cobrança, o reinício seja feito através do tiro de canto ou da cobrança de falta. Vai lá, gesticula, fala com o árbitro, faz o aspecto preventivo, ele previne e fala, se puxar e tal. Aí ele conversa e fala que ele está prestando atenção, ele faz todo mundo entender que ele está prestando atenção e que ele vai tomar uma decisão, aproveitando ali o aspecto da bola fora de jogo. Depois ele sinaliza, depois que ele retomou o seu posicionamento ali, que ele encontrou, elegeu o melhor posicionamento, que também não é estático, ele precisa já ler como que os jogadores estão se comportando para ele ir para a próxima jogada, reagir com seu corpo, com seu raciocínio para a próxima jogada. Aí sim, depois que ele elegeu esse posicionamento, ele autoriza. E com a bola em jogo, dentro da área penal, o árbitro tem que ter total concentração e domínio das situações que estão ocorrendo ali. Então, ele não pode dialogar com os jogadores, né? Ele tem que tomar atitude. Puxou, o defensor foi puxado pelo atacante, foi empurrado pelo atacante, falta a favor da defesa. Então, para isso, é preciso que o árbitro
tenha conhecimento das regras, tenha conhecimento do jogo e tenha bom senso para entender o que é um contato permitido, o que é um contato do jogo e o que é um contato faltoso. Pode passar, querido, por favor. Eu agradeço a vocês por estarmos hoje compartilhando esses assuntos. Quero agora abrir para vocês que quiserem interagir, conversar, falar sobre algum aspecto que acharam interessante, fazer qualquer pergunta e qualquer tipo de comentário, estamos à disposição aqui para interagirmos, tá bom? Ok. Como é gratificante, mas muito mesmo, quando nós podemos ter um encontro com uma das melhores instrutoras de arbitragem do país. Eu sempre falo que muitos árbitros profissionais, árbitros do quadro nacional, árbitros de federações por esse Brasil afora, quantos não queriam ter este momento com a professora Simone? Com um tema tão importante. Mas muitos não conseguem este momento. E nós, o nosso projeto, eu não falo que o projeto é meu, o projeto ele é de todos nós árbitros, e nós temos o privilégio de tê-la conosco. Nós temos o privilégio de poder passar por aqui instrutores renomados do quadro nacional e internacional, árbitros também do nacional e internacional, psicólogos da mais alta qualidade, instrutores físicos que cuidam dos árbitros do quadro internacional. Nós precisamos, meus amigos de turma, agradecer muito a todos eles, que estão sempre dispostos a passar para a gente um pouco dos seus conhecimentos, das suas experiências. E tudo isto não tem dinheiro que pague. Ainda ontem eu estive em um jogo e após o final do jogo, o árbitro assistente me falou: que pena que amanhã eu não posso participar da aula da professora Simone, mas eu vou assistir ela quando eu sair do meu compromisso. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz, quanto nossa diretoria da associação não ficamos felizes quando nós ouvimos isso de um árbitro que não pode participar devido a um compromisso profissional, mas ele vai assistir toda essa aula quando retornar à sua casa.
E quantas vezes eu mesmo, no dia seguinte, eu escuto toda a aula que eu tive no dia anterior, na rede social lá da associação, todas as aulas estão gravadas. Às vezes eu estou em casa e eu pego o celular e vou naquelas aulas e vou assistir todas as aulas. Hoje, eu ouvi coisas que eu entendi de uma forma. Amanhã, quando eu rever a aula, eu vejo a mesma coisa que eu ouvi hoje da professora Simone de outra forma, que isso vai me ajudar bastante. A senhora não imagina como este momento ele é importante para todos nós que fazemos o projeto. Temos pessoas de vários estados do país, inclusive árbitros do quadro nacional que não perdem uma aula. Isso só tem a nos engrandecer e cada dia que passa termos mais trabalhos com êxito no final de cada dia de nossos trabalhos. Falei para o professor Sérgio na última semana, como que nós podemos agradecê-los, os instrutores, os árbitros que passam por aqui. Nós não temos palavras para agradecer. Somente pedir a Deus que ilumine todos, Amém. que dê mais sabedoria a todos eles, para que possam retribuir, para que possam passar todos os seus conhecimentos a quem precisa. Porque vocês que estão nessa batalha há muito tempo e hoje estão como instrutores, vocês são muito especiais para todos nós. Antes que eu me emocione, vamos abrir para algumas perguntas, por favor. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta, pode abrir o microfone. Não temos perguntas, pessoal? Boa noite, João. Eu tenho uma pergunta. Oi, João, boa noite. Fique à vontade. Boa noite. Então, referente à questão de alguns, principalmente aqui para a gente, alguns zagueiros aqui que são bem estabanados. De um cruzamento lateral, onde somente o zagueiro sobe para fazer o corte. Ele vai tentar cortar, um exemplo, a bola bate próximo do joelho e a mão está erguida. Isso aí, de frente, é ocasionado um penal, né? Porque ele subiu todo estabanado, com o braço aberto, ou não? Bom, essas questões de mão, elas necessitam de uma interpretação, de um conhecimento do futebol, de um conhecimento das considerações. Aí nós vamos elencar aí. Essa subida dessa mão teve um movimento adicional, porque ainda que bata numa parte do corpo, mas houve uma voluntariedade da mão ir em direção à bola, fazendo esse movimento adicional, é tiro penal. Se acidentalmente, num espaço curto, com uma bola veloz, onde esse defensor não teve chance nenhuma de reagir, o gesto motor já estava pronto, bateu numa parte do corpo, bateu nele, isso eu tenho dificuldade de entender como penal.
mas é necessário, para estudarmos essas infrações de mão, termos essa facilidade do vídeo. Um dos recursos que nos ajudam, nos auxiliam bastante é o vídeo. Esse treinamento por vídeo é muito interessante para a gente estudar essas questões de mão. Mas não existe a receita de bolo. Hoje nós vamos ver um tipo de lance que vai ser cobrado penal e no outro dia pode acontecer uma semelhança, mas nunca será igual. Por isso que é tão difícil esse tema de mãos. Mas muito pertinente aí a sua colocação, a sua pergunta, sendo uma das questões que o protocolo do VAR contempla, né? Que é o tiro penal, penal ou não penal, de mãos, principalmente quando a gente vai ver lá no ranking de decisões do VAR, né? Existe lá no GE, no site do Globoesporte.com, a gente vai ver lá muitos lances. Eu não me recordo o número completo de lances, mas tem muitos lances onde o árbitro foi recomendado aí na área de revisão para entender, porque a gente falando aqui, eu faço a imaginação do lance, né? A gente estuda muito assim, vê muito vídeo, então eu rapidamente consigo organizar na minha mente esse lance. Mas quando a gente está iniciando, esse treinamento assistindo vídeos é muito interessante, é muito produtivo. Então, eu incentivo vocês a ir lá no ge.com, no ranking do VAR, vocês vão ver muitos vídeos sobre essa revisão, falando sobre tiro penal com situações de mão. A mão que faz bloqueio da bola que vai em direção à meta e que bate numa parte do corpo e bate no braço ou na mão. Tá bom? Tá ok. É que no caso, aconteceu num jogo meu, eu dei o pênalti sem cartão, porque a bola não estava em direção ao gol, e até mesmo o zagueiro, ele falou, professor, não é para cartão, não é para cartão. Eu falei, não, pênalti sem cartão. Você botou a mão na bola, ele subiu todo estabanado. Então, o cartão, a mão, né, nesse caso, é quando ela impede um ataque promissor ou ela vai em direção à meta, né? Ela faz um bloqueio, aí tem que ser sancionado o cartão amarelo. Fora essas duas situações, não deve ser aplicado o cartão amarelo. Professora, muito obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta? Boa noite, Naildo. Boa noite. Jeová? Eu tenho uma pergunta, Naildo, mas eu vou esperar o nosso colega fazer primeiro e depois eu faço, se caso houver tempo, tá? Ok, Alfredo. Jeová? Boa noite, professora. Primeiramente, uma satisfação imensa, né? Que está participando dessas aulas. Jeová aqui do Rio Grande do Norte. Professora, realmente a sua explicação é perfeita. Se não tiver o VAR, só se for uma mão muito deliberada para ser pênalti, não é isso, professora? O VAR é a ferramenta que veio para alcançar o que os olhos humanos não alcançam, né? E fazer com que a gente tenha aquela chance de rever o que aconteceu. A mão sancionada, você usou uma palavra aí perfeita, deliberada, que é a voluntariedade de ser utilizada, né? Onde a gente identifica o movimento, o gesto motor, ou uma mão que esteja ali, embora ele já esteja com o gestual pronto, mas ampliou o espaço corporal.
Então, esses tipos de mão, elas devem ser cobradas, independente se tiver no jogo com a ferramenta ou não, certo? Muito obrigado, professora, pela explicação. Por nada. Alfredo. Boa noite, professora Simone. Antes de mais nada, parabéns pela aula de hoje. A minha pergunta é simples. Eu queria saber quando o árbitro, tá? Isso aconteceu num jogo na semana passada, tá? Inclusive eu vi esse vídeo, tá? Claro que eu estando de fora é uma coisa, é claro que dentro de campo a história é completamente diferente. Infelizmente, ele cometeu um equívoco, né? E ele marcou o pênalti para uma equipe no finalzinho do jogo. Ou seja, sempre acontece nos acréscimos, né? E nessa partida, pelo Campeonato Mineiro, não tinha VAR, infelizmente, que eu acho um absurdo, de não ter o recurso do VAR. E acabou até prejudicando a arbitragem desse árbitro mineiro, né? Que, por sinal, ele foi muito bem na partida. A minha pergunta é, quando acontece essa tomada de decisão do árbitro, ele erra. Eu queria saber como que fica a mente desse árbitro. Se ele fica bem, se ele fica super mal. No meu caso, eu ficaria super mal. E no caso desse árbitro que trabalha no futebol do futebol mineiro, ele pertence ao quadro da Federação Mineira de Futebol. Como que ficaria a mente desse árbitro? Inclusive, a federação acabou afastando ele, tá? Eu fiquei sabendo através das redes sociais. Inclusive, ele foi afastado e vai ser passado por uma reciclagem. Agora, a minha pergunta é, eu queria saber como que fica a mente desse árbitro e se o árbitro assistente número 1 poderia ter ajudado ele na tomada de decisão. Obrigado, professora. Eu que agradeço, Alfredo. Obrigada pelas palavras. O prazer é todo meu de estar aqui. Eu amo muito a arbitragem, é muito prazeroso estar conversando. Bom, vamos lembrar mais uma vez da nossa homenageada, doutora Marta, que tem trabalhado com afinco e com muita qualidade, com muitos recursos. Eu acredito que vocês já tenham conversado com ela, já conhecem o trabalho que ela realiza e toda a sua equipe de psicólogos. E ela sempre fala sobre a questão do árbitro ter essa habilidade de continuar o jogo, ainda que tenha identificado o próprio erro. Essa questão de lidar com o erro é bastante trabalhada, tá, com os psicólogos aí que, graças a Deus, estenderam. Quase todas as federações já têm esse trabalho específico de psicólogos que atuam para que o árbitro não perca desempenho. É difícil lidar com o erro, é difícil lidar com o que o erro gera, né? O impacto depois, a imprensa, os vizinhos, né? As pessoas que da convivência do árbitro que fazem algum tipo de cobrança. E aí eu digo para vocês que é necessário que vocês tenham os familiares como base, porque quando existe o erro, e eu me lembro quando eu atuava ainda, que é na família que a gente vai encontrar esse consolo e esse conforto necessário, porque nós erramos. É do ser humano o erro, né? Agora, existem os erros que causam... Só um minutinho que eu vou ligar aqui minha extensão. A bateria do notebook estava acabando, desculpa. Mas, voltando à questão que nós estávamos falando, como é importante você ser acolhido, porque no seu trabalho,
os vizinhos, tem aquelas pessoas que te apontam, tem a repercussão na entidade, tem a repercussão mídia, né? Hoje, mesmo as competições de bairro, ela tem uma repercussão de mídia, porque é transmitido pelo Facebook, pelas redes sociais, que contemplam essa parte da transmissão. Então, desculpa, esse aspecto do erro, ele precisa ser trabalhado, porque é difícil o árbitro continuar, entender que precisa continuar em alta performance. Certo, Alfredo? Perfeito, professora. Até porque eu penso assim, tá certo que durante os 90 minutos, né, mais os acréscimos, poxa, você vê, as pessoas vão ver o quê? Ele pode ter acertado durante os 93 minutos. Chega aos 94, que ele deu 4 de acréscimo lá, a imprensa, torcedor, a mídia, por sinal, vai ver aquele erro, não vai ver os acertos. Então, as pessoas preferem ver o erro do árbitro ou da pessoa, do ser humano em si, do que os acertos, que eu penso de forma diferente, que deveria fazer o quê? Poxa, deveria fazer diferente, né? Ver os acertos. Errar, todo mundo erra. Todos nós somos passíveis dos erros, porque nós não somos perfeitos, somos seres humanos. Agora, para mim, o erro maior foi da Federação Mineira de Futebol de não colocar o VAR para poder corrigir esse erro do árbitro. Porque, na minha visão, ele entende que o zagueiro da equipe de branco, o defensor, deu uma cotovelada no jogador atacante. E não foi isso que aconteceu, porque foi mostrado pelo vídeo atrás, né, atrás do gol. E não foi isso, ele fez uma simulação. Entendeu? É claro, para quem está de fora, tem uma outra visão, mas para quem está dentro das quatro linhas, a visão é completamente diferente. E para mim, claro, não para o árbitro, né? Por isso que eu falei, a tomada de decisão dele naquele momento, ele deveria ter consultado o árbitro assistente, número 1. Por quê? Porque o árbitro assistente número 1 estava de frente para o lance. Mesmo que a sua visão tivesse sido encoberta, ele deveria ter conversado com a sua equipe de arbitragem, né? Mas como é aquilo que eu falo, né? Às vezes o árbitro tomou a decisão, pensou naquele momento que ele tivesse tomado a decisão correta. Mas tudo bem, isso aí acontece, como pode acontecer comigo, com qualquer um aqui do grupo, entendeu? E já aconteceu comigo também, mas eu consegui voltar atrás, não no caso de tiro penal, tá? Não no caso de tiro penal. Eu já voltei atrás, marquei um tiro livre direto para a equipe atacante, consultei o meu assistente, eu estava de frente para a jogada e o jogador tinha ido na bola. Eu falei assim, errei, voltei atrás e reiniciei com bola ao chão para a equipe defensora. Então, quer dizer, eu tinha tomado uma tomada de decisão equivocada, só que antes de reiniciar a partida, eu consultei o meu assistente, professor, o senhor errou. Então, tá bom, vou voltar atrás. No entanto, que a equipe que eu marquei acabou ganhando a partida de 2-0. Então, quer dizer, poxa, então eu fiz o certo naquele momento. Isso foi no ano passado, tá? Numa partida aqui próximo da minha casa. Então, professor, é aquilo que eu falo. Nós, como os árbitros, mesmo trabalhando no amador, nós temos que ter aquela fração de segundos para chegar a ter a convicção para ter a tomada de decisão correta, independente se é um tiro livre direto, indireto ou um tiro penal, principalmente na área penal. Pelo menos essa é a minha visão. Professora, muito obrigado, esclareceu minha dúvida. Parabéns pela aula, tá bom? Eu que agradeço, querido. Então, Alfredo, essa é a ingratidão da nossa atividade, a arbitragem. Fez 93 minutos perfeito, né? O árbitro vai atuando muito bem e tem essa infelicidade no final. Aí está a ingratidão. Mas tudo isso por quê? Porque o resultado, né? O que envolve o resultado,
a tomada de decisão é o resultado, a mudança no resultado da partida. Daí está a indignação dos envolvidos em qualquer partida que tenha uma tomada de decisão equivocada do árbitro, se for constatado o erro. Antes, não existiam tantas câmeras de tantos ângulos diferentes que mostravam a tomada de decisão dos árbitros. Hoje são mais de 37 câmeras e, quando tem VAR, tem um número maior de câmeras e de ângulos diferentes. Então, denuncia. Assim como aponta a qualidade, também denuncia. E os olhos humanos não conseguem acompanhar toda a velocidade do jogo. Por isso, a gente agradece o advento do VAR, essa ferramenta que tanto auxilia nos jogos, principalmente os jogos de alto nível, onde as disputas são desenvolvidas em alta velocidade. Mas, assim, o que fica para nós, né, que nós, infelizmente, aprendemos assistindo algumas tomadas de decisões no mundo todo. A gente assiste vídeos hoje pelo WhatsApp, aí, pelo Telegram, a gente assiste vídeos do mundo inteiro. E a gente consegue entender o benefício que a ferramenta VAR traz para nós com a utilização para corrigir esses erros claros e óbvios. Perfeito? Perfeito, professora. Obrigado, viu? Meus amigos, estamos chegando a mais um final de um bate-papo de uma excelência extraordinária. Sempre quando podemos ter a professora Simone com a gente já sabemos que vem um tema muito importante. Muito importante. E que na sala de aula ela tem uma didática muito boa. E ela fala como eu sempre falo, o feijão com arroz, o simples, o básico, sem inventar muita coisa, sem inventar muitas palavras difíceis que o árbitro não entende muitas das vezes. Quanto mais o simples, mais o árbitro vai poder entender melhor. E isto não tem dinheiro que pague. Para a gente, antes da gente encerrar, gostaria que a professora Simone pudesse deixar uma mensagem aos nossos árbitros, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer a paciência, a atenção de vocês, por compartilhar, por me escutar, compartilhar sobre um tema que causa alguma inquietação na imprensa, nos analistas, nos instrutores e, principalmente, nos árbitros que querem acertar, que querem estar qualificados para acertar as grandes decisões, as decisões na área penal. E eu fico muito grata porque pude trazer um pouquinho, né, do nosso amor, da nossa experiência. E entendendo e acreditando que a instrução, a leitura, a pesquisa, o interesse é o caminho para a qualificação, a troca com instrutores, a troca com os árbitros experientes. Aqui tem passado instrutores internacionais, aqui tem passado instrutores que eu gostaria de sentar, que, como o Naildo foi muito feliz, falou que muitos não têm esse tempo. Ele me manda o link, mas, infelizmente, eu estou
envolvida em questões profissionais ou em questões da federação aqui do Estado do Rio de Janeiro, e eu gostaria de participar com toda a verdade do meu coração. Eu gostaria muito de participar das palestras, de todas as palestras aqui, porque quanto mais nós ouvimos, melhor nós ficamos. Quanto mais nós aprendemos sobre arbitragem, melhor nós ficamos. Então, seria um prazer muito grande, seria de uma grande valia eu assistir. Então, eu incentivo vocês a assistirem, trocarem informações, não ficarem só com conteúdo ou algum assunto que salientamos aqui, algum conteúdo. Vão adiante, pesquisem, leiam, troquem informações, busquem saber as novidades, as mudanças das regras, as tendências dos árbitros. Nós sabemos que tudo evolui. Procurem entender como que funciona hoje o trabalho em equipe com tecnologia, como pode melhorar sem tecnologia. Extraiam o máximo que vocês puderem extrair desse projeto maravilhoso, um projeto de Deus, um benefício que alcança por ser através da internet, da navegação, né? Online, alcança onde quiser, né? Qualquer território, vai no território nacional, no território internacional, por ser de forma online. Então, não se contentem só com o que vocês ouvem. Ouçam mais de uma vez, troquem informações, conversem com o Naildo e com os diretores para vocês estarem cada vez mais preparados e qualificados. Para a gente dar continuidade, já preparando o encerramento, gostaria de convidar a participante do projeto, Regiane, do estado da Bahia, para fazer o encerramento, por favor. Boa noite a todos. Mais uma vez, eu agradeço o Nailton por me jogar essas bombas, né? Apesar que eu estou aprendendo cada dia que faço, eu aprendo um pouquinho, né? E o dom é esse, né? Que vocês sempre me pegam desprevenida e eu topo, né? Eu adoro desafio, eu topo. Agradecer à professora Simone, que eu não conhecia. Hoje eu tive o prazer de conhecer, né? E eu vou procurar mais saber sobre. Eu tenho certeza que o seu currículo deve ser enorme, então. Mais ou menos. Eu tenho certeza que eu vou cair para trás quando eu ver o currículo da senhora, mas eu fico muito mesmo agradecida, porque, pelo que eu vejo, a dificuldade que nós mulheres temos em todas as profissões, e a arbitragem parece que é pior, né? Porque o que eu estou passando, não vou comentar, mas o que eu estou vendo em volta em mim esses tempos é um tal de preconceito assim, será que ela é capaz? Será que ela consegue? Eu não estou muito coisa, porque no dia que me der a oportunidade, eu vou estar decidida, né? Tomar a decisão certa, e eu acho que eu não vou fazer filho, né? Mas se eu fizer, eu vou aprendendo e um dia eu faço certo. Como a senhora mesmo estava falando, né? De decisões. Que na nossa vida, todo dia a gente tem que tomar uma decisão, né? E eu acho que numa partida, a decisão tem que ser tomada com convicção mesmo. E eu acho assim que nós árbitros, quando a gente entra num jogo, na partida, assim, que tem uma decisão dessa, eu acho que a gente tem que ter convicção quando faz, mesmo sabendo que pode estar errado, mas a gente tem que estar com o pé firme, tomando essa decisão. E eu queria só agradecer mesmo. E, para finalizar, vamos, com toda a aula, abrir os microfones e bater palma para uma grande instrutora como a senhora. Obrigado, Regiane. Como a Regiane pediu, colegas, vamos abrir os nossos microfones e, mais uma vez, encerrar o nosso bate-papo com a salva de palmas, por favor.
Obrigada. Parabéns, professora Simone.